Fala, galera, como é que vão? Tudo bem? Aqui, professor Jefferson Curtinov mais uma vez. E essa aula é muito importante para você que vai fazer concurso da Banca Sebrasp, para entender como é que a Banca Sebrasp corrige a sua prova. A Banca Sebrasp ela tem um modo muito particular de corrigir e de pontuar a prova dos candidatos. E é importante a gente entender esse modo, esse modelo do Sebrasp, da Banca Sebrasp, para que a gente possa ir bem na prova, né? Então, eu vou te mostrar hoje em detalhes como isso acontece, tá? Vamos direto aqui para os slides e vejam só. Esse aqui, galera, é um exemplo de prova da Banca Sebrasp. Normalmente a prova da Banca Sebrasp, seja ela uma prova, uma questão, ou uma a redação dissertativa argumentativa, dissertativa, que eles chamam, ela acaba tendo tópicos para o candidato discorrer, né? A redação, a gente já sabe, ela é um pouco diferente da redação de outras bancas. Então, normalmente, a banca traz essas primeiras informações aqui, que são informações genéricas, tá? Que eu estou circulando. Às vezes, ela traz um texto motivador, vai de caso a caso, tá? Às vezes, tem um texto motivador aqui. E aí, ela traz o comando da questão. Deixa eu pegar a caneta aqui, que vai ficar mais fácil. Ó. Aqui, nós temos informações mais genéricas, ó. Às vezes, o texto motivador. Aí, ela tem um comando da questão. Então, aqui, ó. Considere que uma economia seja formada por um bem privado e um bem público, ambos classificados como bens normais, e que, por simplicidade, sem que haja perda de generalidade, essa economia seja formada por dois agentes. Redijam, considerando isso, redijam um texto dissertativo. Ó. Redijam um texto dissertativo, atendendo ao que se pede a seguir. Então, aqui, na verdade, ela juntou, né? Essa primeira parte aqui do comando é a situação, ela está dando uma situação para você aqui, né? Depois ela vai te dar o comando específico, redige um texto dissertativo, atendendo ao que se pede a seguir. E ela dá os tópicos sobre os quais você tem que discorrer. Então, ó, defina bens públicos, defina a situação de Pareto eficiente. Então, você tinha que fazer duas definições aqui, e você ainda tinha que, no terceiro ponto, demonstrar que, em uma situação de Pareto eficiente, a taxa marginal de substituição da economia é igual à soma das taxas marginais de substituição dos indivíduos. Essa terceira aqui era bem difícil, tá? O pessoal, a maioria das pessoas não acertou essa aqui, né? Principalmente na sua integralidade, tá? Então, vejam que valia 10 pontos a primeira, 10 pontos a segunda, o segundo tópico, e 18 pontos aqui. No todo, nós temos, ó, 10, 20, 38, mais 2 pontos que vão ser atribuídos, a gente vai ver já no próximo slide, a parte de apresentação. Então, aqui em cima já dizia, ó, serão 40 pontos, valia 40 pontos a prova, dos quais 2 pontos era para apresentação e estrutura textual, tá? Então, como regra, 5% da nota vai ser para apresentação e estrutura textual. Antes, eu disse que era no próximo slide, mas é na sequência que nós vamos ver a estrutura de correção. Aqui, pessoal, só para você ter uma noção, era o padrão de resposta da banca. Ó. Então, para aquele primeiro pedido que a banca fazia, para definir bens públicos, ó, o número 1 aqui, esse é o padrão que ela deu. Ó. Um bem público é definido, um bem é definido como público quando tal. Ela tinha uma definição. Depois, para o tópico 2, ó, uma situação é definida como Pareto eficiente ou Pareto ótimo quando tal. E depois ela começava o tópico 3. Então, o 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui, ó. Nesse sentido, para demonstrar que na situação de Pareto eficiente, a taxa marginal de substituição, e aí essa 3 aqui, ela era uma resposta bem longa, ó, ela continuava, isso aqui era a continuação dela, e bem complexa, tá? Então, só para mostrar para vocês o que a banca estava esperando. E como é que o examinador corrige, o que tem na frente do examinador para ele corrigir o seu texto. Pessoal, basicamente, esse aqui é o espelho de correção dessa prova, tá? Então, veja que ele está dividido, ó, em 4, ó. 1, 2, 3, desculpa a minha letra aí, que não é grande coisa. 4. O primeiro grupo aqui, eu marquei em amarelo, é apresentação e estrutura textual, tá? Ó, a apresentação, ela conta legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos, e estrutura textual, ele considera organização de ideias em texto estruturado. Para isso tudo aqui, para todo esse bloco, a nota máxima era 2 pontos, tá? O candidato aqui, ó, tirou 2, tá? Nessa prova, tirou nota máxima. Galera, essa não é a grande preocupação de vocês numa prova da Sebrasp, porque só 5% da nota, e porque você tem que cometer bastante erro aqui para perder ponto, tá? Normalmente, o que a gente vê que o candidato perde ponto aqui? Quando ele não respeita as margens, ele ultrapassa, ele deixa muito espaço nas margens da direita. Quando ele não identifica bem os parágrafos, ou seja, lá no início do parágrafo, ele não dá aquele espaçamento certinho, sabe? De um dedo e meio ali, que dá mais ou menos 1 centímetro, 1 a 2 centímetros, então ele não demarca bem os parágrafos.
E quando ele tem muita falta de legibilidade na sua letra, ele não faz a anulação da rasura de forma correta, fica muito assim, sabe quando você, candidato, fica tentando corrigir, escreveu um A não muito bem, e aí tenta corrigir o A, ele fica com várias marcações de tinta muito grossa, assim, se olhar na prova como um todo, isso acaba contando ponto. E a parte de estrutura textual é um pouco mais difícil de perder, porque na Sebrasp, se você responde tópico a tópico, parafraseando o tópico, como a gente ensina, dificilmente você vai perder ponto de estrutura textual aqui, que está dentro desses 2 pontos, tá? Nesse caso aqui, era 2 pontos, né? Mas 5% em geral da nota. Vejam que os outros 38 pontos, pessoal, era para esse segundo grupo aqui, ó, desenvolvimento do tema, que é sobre o qual nós vamos falar a partir de agora. O desenvolvimento do tema. Então, valia 10 para o primeiro tópico, 10 para o segundo e 18 para o terceiro tópico. É aqui que você tem que se concentrar. E como é que... Aí, depois, né, a gente vai falar mais adiante também, tem a parte de microestrutura, que é onde você vai ter descontos, tá? Então, você vai atingir uma nota máxima, essa aqui a gente chama, tudo isso aqui a gente chama de nota de conteúdo, NC. Você pode tirar, por exemplo, 40, se você tirar a nota máxima, e aí, dependendo de quantos erros você tiver aqui embaixo, seja de grafia, de morfossintaxe, de propriedade do vocabulário, você vai ter alguns descontos, né? Vai descontar. Digamos que você tirou 40 aqui, e você teve alguns erros, vai ter menos alguma coisa aqui, que a gente não sabe quanto. A gente tem uma fórmula para calcular, que vem normalmente no edital da prova, e nós vamos mostrar essa fórmula para vocês daqui a pouco, tá? E aí, aqui a fórmula de cálculo vem nessa parte final, aqui onde você vai calcular. Ó. Nesse caso, o candidato, a nota de conteúdo dele, ó, essa nota aqui de cima, que podia ser até 40, ele tirou 26,33, que é a soma desse 2, com esse 10, com esse 8,33, com esse 6. Vejam que ele perdeu muito ponto, que ele perdeu 12 pontos no último tópico, tá? Foi onde ele mais perdeu ponto. Ele escreveu 30 linhas aqui e ele teve 5 erros. Então, a fórmula lá é dividir 5 por 30 e multiplicar por um fator que vem diferente a cada prova. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, no todo, ele teve aí menos 1,33, que foi o desconto dele aqui. Então, de 26,33, que era a nota de conteúdo, ele acabou ficando com 25. Foi assim que aconteceu. A gente vai ver isso em detalhe agora, tá? Então, ó, pessoal, sobre desenvolvimento, só ajeitar aqui, que está acabando a bateria do computador. Pronto. Sobre desenvolvimento do tema, galera, né? Como é que a banca vai corrigir a sua prova? É o seguinte, vejam só, esse aqui era o espelho dessa questão, tá? Então, para o tópico 2.1, que era a definição dos bens públicos, o examinador, ele tinha quatro conceitos, na verdade, né? O conceito 0, que é não definiu bens públicos ou fez de forma totalmente equivocada. Então, o examinador vai ler a sua resposta e se ele entender que você não definiu bens públicos ou fez de forma totalmente equivocada, ele vai te dar conceito 0. E não é a nota, é conceito. A gente vai ver como é que passa do conceito para a nota logo em seguida. Ó, se o candidato, na visão do examinador, apresentou o conceito de bens públicos de forma vaga, ele ia tirar conceito 1 aqui. Se ele apresentou o conceito de bens públicos explicando que não são rivais ou que não são excludentes, que são as duas principais características do bem público, ser rival e ser não rival e ser não excludente, se ele fez um ou outro, ele ganharia conceito 2. E se ele conceitou bens públicos apresentando os dois conceitos, que são não rivais e não excludentes, ele tiraria o conceito 3, que é a nota máxima. Então, e assim segue para os outros também. A mesma coisa para o quesito 2 e para o quesito 3 aqui. O candidato, o examinador tem esses conceitos aqui, para tentar enquadrar a sua resposta. Então, veja como é que a gente transforma isso em nota, tá? Ó, vamos pegar o exemplo do quesito 2.1. A nota máxima dele aqui era 10, galera. Então, como é que a banca faz? A banca dá 10 para quem atingiu o conceito 3 e dá nota 0 para quem atingiu o conceito 0. E aí ela divide, galera, 10 por 3, porque são 3 conceitos, e ela dá 1/3 da nota para quem atingiu o conceito 1, que no caso é 3,33, e ela dá 2/3 da nota para quem atingiu o conceito 2, que aqui dava 6,67. E ela ainda tem, galera, essas notas intermediárias aqui, porque às vezes o examinador está olhando e a nota do candidato, a resposta do candidato, ela não se enquadra nem no 0, nem no 1. Ela se enquadra em alguma coisa no meio do 0 e do 1. Bom, mas talvez esse aqui, até para a nota intermediária, não seja o melhor exemplo de todos, né? Às vezes, tem casos em que a banca pede para você citar 5 exemplos de alguma coisa. E aí ela diz assim, se citou 2 exemplos, é conceito 1. Se citou 3, é conceito 2. Se citou 4 ou 5, é conceito 3.
Então, e se não citou nenhum, é conceito zero. Então, não citou nenhum, era conceito zero, citou 2 exemplos, era conceito 1. E o candidato citou um exemplo só. Então, se enquadra no intermediário. E aí tem essas notas aqui. Basicamente, é a metade da nota. Ó. Intermediário 0,1 é a metade da nota do conceito 1. E o intermediário 0,2 é a metade do 2, e o intermediário 2,3 a metade da nota do conceito, aliás, a metade, né, entre 10 e 6,67, a gente tem 8,33. Enfim, vocês entenderam aqui, né? Me perdi um pouco na conta, mas vocês entenderam. Então, é assim, galera, que o examinador dá a sua nota. Ele primeiro enquadra a sua resposta num conceito e depois ele transforma esse conceito na nota de acordo com a nota total daquele quesito, tá? Aqui, ó, só para vocês verem, era o exemplo da mesma prova no quesito 2.3, ó. Vejam que aqui o candidato tirou 6, ó. O que indica que ele tirou 6? Então, indica que ele tirou o conceito 1 aqui, que era o que era bem plausível nessa questão, era uma questão muito difícil. Então, o que os candidatos conseguiram foi demonstrar apenas que a produção total da economia é dada pela soma das produções de cada um dos bens, mas ninguém conseguiu ir adiante, porque aí tinha que fazer curva de possibilidade de produção, curva de indiferença, era bem difícil essa questão de economia aqui, tá? Bom, seguindo. Agora, vamos para a parte de microestrutura, galera. A gente entendeu já como é que é a nota de apresentação, como é que é a nota de desenvolvimento do tema, isso aqui já foi, e agora a gente vai microestrutura. Vejam que, normalmente, o SEBRASP, ele divide em 3, tá? A análise de microestrutura de vocês, a análise do português. Ele divide em grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Né? Em algumas provas, eu já vi também ele dividir a parte de grafia de acentuação gráfica. Então, grafia fica separada de acentuação gráfica. Mas, como regra, são essas 3 aqui. Então, vejam que o examinador ele avalia linha a linha e ele marca. Ó, por exemplo, aqui na linha 12, ó, teve um exemplo de um erro de morfossintaxe. Na 16, um erro de grafia. Na 17, um erro de grafia. Na 23, um de morfossintaxe. E na 25, um de grafia. Foram 5 erros ao todo. Tá? Agora, vamos para o exemplo real aqui. Ó, essa era a prova, que esse é o primeiro parágrafo de um candidato que a gente fez recurso, e ele teve, por exemplo, um erro de morfossintaxe na linha 1, um erro de morfossintaxe na 5, um na 6, que são as linhas que eu trouxe para vocês aqui. Então, a banca, galera, ela não marca, ela não diz qual é o erro, ela só diz que foi um erro de morfossintaxe, o que já é muito, porque muitas bancas não fazem nem isso aqui que a SEBRASP faz. A gente ainda que consegue recorrer, porque a gente consegue tentar identificar. Bom, na primeira, o erro de morfossintaxe ficou aqui, ó, era define-se bem públicos, era definem-se, né, porque bens públicos são definidos, tá? Então, era um erro de concordância. Na linha 5, galera, o erro foi a falta de uma vírgula, ó, o erro de morfossintaxe, ó. Justamente por tais características, vírgula, os bens públicos, faltou uma vírgula aqui. E na linha 6, eu não fui capaz de achar o erro. Então, a gente recorreu para o candidato aqui, né? Tá? Então, é assim que a banca faz para marcar os seus erros. Enfim, e seguindo aqui, vamos falar agora, a gente viu então a apresentação, viu o desenvolvimento, viu a microestrutura. Vamos entender, galera, agora a fórmula de cálculo. Essa é importante a gente entender. Eu já falei para vocês lá na frente, né, alguns slides atrás, que você tem uma nota de conteúdo, que é essa aqui, você tem os descontos, que vem daqui, né, menos tanto, e aí você vai ter a nota de conteúdo menos os descontos, e você vai ter a nota final da sua redação. Agora, vamos entender como é que é essa fórmula para calcular os descontos, tá? Porque isso é importante, eu vou dar uma dica final para vocês depois. Vejam só, aqui, galera, tem várias, eu trouxe em alguns slides, várias provas recentes, ó, a prova do BDMG, do TSE e do STJ, várias provas recentes da banca, e olha só, nessa prova aqui, ó, varia, tinha uma das, acho que essa prova do BDMG tinha uma situação, um problema e uma questão, tá? Então, na situação problema, ela valia 60 pontos. E vejam que a fórmula foi, nota de conteúdo é 12 vezes o número de erros sobre o total de linhas escritas. Como que a banca chega nesse 12 aqui? Que não é sempre o mesmo, ela varia. A gente identificou que ela faz uma razão de 5. Ela pega o número de pontos que vale a prova, 60, que vale a questão, e divide por 5. Essa é a regra básica da SEBRASP. Num caso só, de todos que a gente analisou, de várias provas, que foi um pouquinho diferente disso, o número foi 4. A razão para a divisão foi 4. Então, ó, 60 por 5 dá 12. Vejam aqui, a questão, né, isso era a situação problema. A questão nessa prova valia 20. 20 dividido por 5, 4. Ó, aqui o fator 4, ó. Outra prova, prova do TSE, valia 50 pontos. Dividido por 5, 10. Ó, a prova do STJ, 40 pontos valia a questão. Dividido por 5, 8. Tá? Mais outra aqui, ó.
prova do TCE Paraná, ó, 5 pontos valia a questão, dividido por 5, 1 o fator, bem certinho. E aí a única que foi diferente, galera, foi essa prova do CNJ, aqui 2024, dessas várias que a gente analisou. Aqui o fator que eles tiveram de divisão foi 4, ó. 20 pontos valia, dividido por 4, deu 5. Se fosse dividido por 5, esse fator aqui teria que ser 4, né? Mas não foi. E a mesma coisa aqui, ó. 40 pontos, se fosse dividido por 5, seria 8. Mas, na verdade, eles dividiram por 4. Ó, e aí deu 10, tá? Eles fizeram, foi a única prova que a gente viu que eles fizeram esse fator diferente. Eu já adianto para vocês que aqui nos cursos do Discurso Vai na Prática, a gente optou por sempre fazer a pontuação das nossas questões valendo 100. E aí, 100 dividido por 5 dá 20. Então, o nosso fator de correção de desconto aqui vai ser esse fator aqui, ó. Nas nossas correções vai ser 20. Vai manter a proporção, a mesma proporção que vocês vão encontrar nas provas de vocês. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem que ter uma vantagem para o aluno, ele ter uma padronização em 100, porque ele vai sempre mais ou menos saber qual foi o percentual que ele fez, né, de forma mais fácil. Então, se ele atingiu 60%, ele está em 60%. Aí, na segunda correção, no segundo treino, ele atingiu 80%, pô, ele subiu para 80%. Então, a gente preferiu fazer assim. Então, a gente usa aqui com padronização 100 pontos, e o fator é 20, que mantém essa lógica da prova da Sebrasp, tá? Então, só relembrando aqui, agora que você sabe o fator, você vai ter, ó, voltando aqui, você vai ter a sua nota de conteúdo, digamos que você tire 40, você vai ter o total de linhas que você vai escrever, aqui era 30 o máximo, o candidato escreveu 30, e você vai ter o seu número de erros. Então, como é que é o desconto? Você vai pegar aquele fator lá da prova, nessa prova aqui o fator era 8, tá? E você vai multiplicar por 5, que é o número de erros, dividido pelo número de linhas, que é 30. Tá? Isso aqui dá 0,16666, essa divisão aqui, e vezes 8 vai dar 1,33, que é justamente o que o candidato perdeu aqui. Ele tinha 26,33, ficou 25, menos 1,33. Tá? É assim o cálculo. E aí, galera, finalizando, a gente queria dar uma dica final sobre essa fórmula aqui. Tá? O que a gente percebeu, eu vou mostrar isso para vocês por números, que para a Sebrasp, se você mantém uma linearidade nos seus erros, né, você não erra muito em português, e se você escreve mais, você não erra mais, você continua errando na mesma proporção. Por exemplo, se você escreve 5 linhas, você costuma ter um erro, se você escreve 10, você costuma ter 2, se você escreve 3, passa para 15, passa para 3 erros. Se você mantém uma proporção de erros, vale a pena você escrever mais, você escrever um máximo de linhas. Vejam só, olha só, aqui nós tínhamos a nota de conteúdo é igual a menos 10, que era o fator, vezes o número de linhas vezes o número de erros sobre o total de linhas. Então, digamos que o candidato aqui tivesse escrito 20 linhas, tá? Ele podia escrever entre 20 e 30. Ele escreveu um mínimo, 20. E fez 4 erros, ou seja, um erro a cada 5 linhas. 4 dividido por 20 dá 0,2, tá? Então, vezes 10 aqui, ele teria tido um desconto total de 2 pontos nessa prova. Agora, digamos que ele tivesse escrito 25 linhas e tivesse mantido a proporção de um erro a cada 5 linhas. Então, ele teria feito 5 erros. 5 por 25 também é 0,2. Ele continuaria tendo um desconto de 2 pontos nessa prova. 2 pontos no total. Mesmo tendo escrito mais linhas. E se ele tivesse escrito 30, que era o máximo, tivesse feito 6 erros, ou seja, continuando um erro a cada 5 linhas, ele novamente teria perdido 0,2 aqui, vezes 10, que era 2 pontos no total. Então, ele teria, entre esse primeiro aqui e esse aqui, ele teria escrito 10 linhas a mais, feito 2 erros a mais, mas teria tido o mesmo desconto total. Só que com 10 linhas a mais, galera, vocês podem escrever muito mais, vocês têm muito mais chance de acertar o que está lá no espelho de correção da banca. Às vezes, vocês escreveram, por exemplo, 25 linhas, tá? E podia escrever até 30. E você já respondeu. No primeiro parágrafo, o primeiro tópico, no segundo, o segundo tópico, no terceiro, o terceiro tópico. Mas sobrou 5 linhas. Vocês têm tempo, ainda não acabou a prova. O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer mais 5 linhas, um parágrafo de resumo. Vocês podem dizer assim, portanto, e aí vocês retomam em uma frase para cada parágrafo, por exemplo, anterior, vocês retomam, portanto, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Vocês dão um fecho com outras palavras para aquilo que vocês já disseram, resumindo, e vocês têm chance de repente, com essas outras palavras, acertar exatamente o termo que está no espelho da banca, entendeu? Então, só finalizando aqui a tabela, para vocês perceberem, ó, aqui o desconto total foi 2, né? Ó, 2 dividido por 6 erros aqui, ó, dá 0,33 por erro.
Quem escreveu 25 linhas, teve 5 erros, perdeu os mesmos 2 pontos. 2 dividido por 5 dá 0,40 por erro. E aqui, 2 dividido por 4 dá 0,50. Então, vejam que o custo de cada erro é maior quando vocês escrevem menos linhas. Né? Isso, claro, sempre se vocês mantiverem a proporção de erros. Né? Vocês não podem escrever 5 linhas e nessas últimas 5 errar muito mais do que vocês erraram antes. Aí não vai funcionar essa conta. Mas o que a gente quer dizer aqui é escreva mais. No Sebrasp, vale a pena escrever mais e ter mais chance de acertar o conteúdo que, se a gente voltar lá atrás, ó, no padrão, é o que vale mais. Ó. O conteúdo, galera, é o que vale mais para a Sebrasp. Ó, vale 95% como regra. Tá bom? Então, acho que para essa aula é isso. Espero que vocês tenham entendido bem como a Sebrasp corrige e pontua a prova de vocês. Um abraço e até a próxima.